Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e este é o Bom Dia Drag Queen, um jornal neutro, apartidário e de utilidade pública, meu bem. Hoje no nosso jornal você vai ver. Em reportagem exclusiva, Lulu Callas faz uma pequena análise do documentário Carta para Além dos Muros. E no quadro Roda Biba de hoje, a presença de Alan Bruno, do canal HI Viva. Hoje, no Bom Dia Drag Queen. Dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS. Então a gente não podia ficar de fora desse assunto. Chamamos a Lulu Callas para fazer uma reportagem exclusiva sobre o documentário Carta para Além dos Muros. Lulu Callas, tá me ouvindo? Precisamos falar sobre isso. Dirigido por André Canto, Carta para Além dos Muros estreou em outubro de 2019 e é o primeiro documentário que refaz a cronologia do vírus HIV e da AIDS no Brasil. Com uma abordagem completa, o documentário mostra o que mudou desde 1982, quando o primeiro caso da doença apareceu nas nossas terras. O enredo é permeado pelos depoimentos de um jovem infectado pelo vírus HIV. Seu verdadeiro nome não é revelado, mas o pseudônimo Caio é uma homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu, que morreu por complicações da AIDS em 1996, meses antes da chegada dos novos medicamentos retrovirais que revolucionaram o tratamento. O nome do documentário também remete ao escritor que, entre 1994 e 1995, escreveu 4 crônicas para o jornal O Estado de São Paulo, onde traz seus relatos sobre a doença. O protagonista do filme, Caio, compartilha sem mostrar o rosto as experiências de preconceito, medo e as descobertas que viveu desde que recebeu seu diagnóstico de soro positivo. O estigma e a discriminação que mantém parte da população soropositiva à margem da sociedade é o ponto principal desta obra. O documentário mostra imagens de arquivo que escancaram este preconceito através das manchetes sensacionalistas que chamavam o HIV de peste gay e, ao mesmo tempo, mostra o preconceito que ainda impera na sociedade. Comparando o HIV/AIDS a outras doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão, o documentário desmistifica o estigma e mostra que o vírus pode atingir tanto homossexuais quanto heterossexuais. Com o objetivo de quebrar a grande desinformação sobre este tema, Carta para Além dos Muros é um tratado sobre o amor que vence a doença e principalmente o preconceito. Obrigada, Lulu Callas. E agora, vamos direto para o nosso quadro Roda Biba! Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas de volta ao Roda Biba! E hoje nós temos um tema aqui muito importante, uma questão de saúde pública e saúde pública também, porque não é mesmo, garotas? Mas antes de começar aqui na pergunta direto, aqui assim, chegar lá no convidado, ou na convidada ou no convidade, eu vou fazer uma perguntinha aqui muito íntima pra vocês. Chega mais perto, meninas. Vocês costumam agasalhar o palhacinho de vocês? Vocês costumam botar roupinha no seu boneco? Eu tô querendo saber se vocês usam camisinha. Vamos falar português claro. E eu quero começar aqui com você, Vera Ronzella. Eu sabia! Eu sabia que eu sou sempre prega pra Cristo. Olha, há momentos na vida... Não minta pra mim, Vera Ronzella. Não minta pra mim. Assim, em relacionamento, quando eu tô em relacionamento muito sério, eu não uso, mas ambos sendo muito claro, mostrando exames um para o outro. Tipo, eu não tenho, ou eu tenho, mas eu me cuido, ou não me cuido. Existe isso para que possa acontecer sem. Acontece, normalmente, nada, como eu posso dizer? Tô gaguejando, hein? Tá gaguejando porque tá mentindo, né, Vera? Não, no relacionamento, estou falando, fica quieta aí, ô Ruiva. Pelo amor de Deus, me vem aí com esse cabelo lá, água de salsicha, quer me encher o saco. Querida, água de salsicha, eu vou te falar salsicha daqui a pouco. Vamos ver se agasalha a sua salsicha já já. A pergunta é pra você, Vera Ronzella, fazer pra você.
Quando eu No saio que assim... você tá pensando, né, Vera Ronzella? Eu tô matutando. Quando eu vou sair em encontros, assim, né, o sexo casual, normalmente sim, usa, mas já aconteceu algumas vezes de não usar, né? E aí entra aquele desespero horrível no dia seguinte, né? E aí a gente sabe como acontecem as histórias, mas eu acho que sim, eu gosto de usar. Pouquíssimas vezes eu não usei, e eu te garanto que eu me arrependo muito quando eu não uso. Mas já que estamos falando aí, e você? Agasalha essa salsicha aí desse cabelo? Furacão. Tá falando comigo, querida? Tá Tô falando olhando pra comigo, você. Tô Anjinho? olhando pra você, Anjo. Ah, tá. É que eu sou um pouco. Enfim. Amor, eu uso camisinha até para lavar louça. Você não tá entendendo. Eu sou dessas neuróticas mesmo. Primeiro, porque eu acho que é higiênico usar camisinha, né? Tirou ali e tal. E segundo, que é importantíssimo. Inclusive, como eu direi, para gravar aquele long play, que é das antigas, sabe? Até para Fazer um gravar ao aquele long vivo. play. E fazer um ao vivo, eu já falo, olha, menino, é o seguinte, só com camisinha, tudo, tá? Tá bom? Ah, os caras Alexa, mas super não fica com gosto que você ficou enchendo balão pra animar uma festa depois? Então, para isso que tem aquelas camisinhas com sabor, gente. Não sei se Oh, é você verdade. sabe, porque, eu acho que é uma tática ótima. Assim, você faz lá, você grava o seu EP, grava Cantou o a seu EP capela. ali, canta a capela ali, e você tem que tirar, né? Você sabe que você não pode usar a mesma camisinha que você gravou também para, digamos, para Pra lançar o como disco direi, depois. para lançar o disco depois. Não pode, tem Tá. que trocar. Por quê? Porque você pode arranhar Arranhar. o plástico, né? A camisinha com os dentes. E esse atrito pode fazer com que a camisinha venha a estourar. E eu uso camisinha sempre, namorando ou não tem essa de tirar e vamos tirar, não tiro nada, porque assim, eu sei de mim, meu amor, eu sei de mim, eu não posso dizer do outro, entendeu? E eu acho Exato. que, como a gente tem que ser muito livre, e a gente não tá, não tá como fala, Tá a pensando parte demais. de nenhuma situação, eu acho que eu prefiro me prevenir e, obviamente, prevenir o meu parceiro, né? E você, Lulu Callas? Tu usas camisinhas? Eu sou super do seu time. Eu também sou da galera da borracha, meu bem. Borracha em tudo, na roupa, em tudo. E assim, eu digo até que, assim, eu nem sei o que é não embrulhar o palhaço, porque, né? Eu até sei, porque é isso, assim, eu sempre, em todas as ocasiões, em todas as situações, com relacionamentos, na galera eventual, todo mundo e também em todas as possibilidades. Por quê? Porque eu conheço meu nível de neurose. Eu tenho um nível de neurose muito alto, vocês estão vendo pela pandemia, né? Que eu sou a louca, a mais neurótica com a pandemia do grupo aqui sou eu, a gente sabe disso, né? E como assim? Eu vivi, né? Eu sou a geração, né, jovem, criança dos anos 80 e lembro que foi todo um estigma, né, criado em cima. Então, enfim. Só que assim, a gente sabe que a coisa já nós temos hoje uma série de possibilidades, né? Que também a gente viu na matéria de abertura, que existe uma, não é mais esse estigma todo que existe, mas de qualquer forma, tomar cuidado, e também existem meios de prever, né, de pós-ver, precaver, né? E também existem mil maneiras. Mas para eu ficar com aquela cabeça assim tranquila, dormir a noite inteira, eu prefiro usar a borracha em todas as situações, assim, todas as situações. E se venham falar, mas eu não gosto, então fala, amor, obrigada, beijo. Quando você gostar, você vem conversar comigo. Né? Comigo eu sou Mostre seus 5 taxativa. dedinhos e diga não. Diga não, Mostre seus exatamente. Mostra e fala 5 camisinhas. 5 Exatamente. dedinhos e Comigo fala, é dessa... espera, pega a camisinha. E assim, além da questão toda do HIV, também existem as outras doenças também, né, gente? Sífilis, que tá aí super rolando, gonorreia, que tá super rolando, clamídia, que tá super rolando. Então, assim, comigo é segurança total. Como dizia a Sue Johansson, pra galera também, né, a jovem há mais tempo que lembra do Falando de Sexo com Sue Johansson,
Save sex or no sex. Comigo é assim, save sex or no sex. Yeah. E você, Delores, que é uma girl. senhora casada? Nossa, Lulu Callas. Então, gente, eu acho que tem uma coisa da questão vou falar, quando a gente tá descobrindo, ou, enfim, começa as relações, eu acho que a gente passa por esse momento de não usar, né? Inclusive, eu tive uma pessoa, por exemplo, no interior eu não tinha uma vida ativa sexualmente, né? Eu vim ter aqui em São Paulo, quando comecei a morar aqui, que aí eu falei, eba! E aí... Liberou. Só que a partir daí a gente começa a se esclarecer melhor, enfim, já né, uma outra coisa. Eu tô casado há 8 anos. Então, eu falo que dentro da nossa relação, a gente aqui, tipo assim, eu não uso preservativo com meu namorado, por exemplo. Não uso. Porque eu já tenho 8 anos, eu quero confiar nele de que se ele for fazer alguma coisa, que ele use lá pra fora. Entendeu? Que ele use e não traga pra cá. Porque, enfim, não sei, né, gente? Enfim, não tô falando que a pessoa trai ou não, mas enfim, eu confio nele, então é isso. E você, a Mercedes? É no coro? Oi, Cata. Mercedes vai no coro? Não, eu não vou no couro, porque eu sou contra o sofrimento animal. Ai, vacona! Vacona. Não, mas assim, ó, eu sou quase do time da Lulu Callas ali, que também nunca na vida fiz sem camisinha. Nem sei como é fazer sem camisinha, porque eu sou neurótica também, aquela coisa assim, né? Então, mas em relação ao sexo oral, confesso pra vocês que o sexo oral eu dou essa escapada mais sem camisinha, porque eu não consigo a ideia de chupar o sorvete com a embalagem, entendeu? Essa é nova. Eu sou da época da bala. Bala com papel. Também. Chupar o sacolé sem fazer, sem, né? Então, mas aí é uma coisa também que assim, né? Aí assumir o risco também, porque no caso sabemos que existem riscos, mas os riscos são muito menores no caso do sexo oral e tudo mais, né? A grande transmissão mesmo tá relacionada ao sexo anal, né? E, enfim, a penetração. E vaginal, tudo. A penetração. A penetração em geral, exatamente. Tá. Então... Mas também, só quero dizer uma coisa aqui, gente. Não é porque a gente discorda, Lulu e eu, por exemplo, que vocês estão... Eu acho que assim, a gente tem que deixar aqui aberta nossas opiniões e que ninguém... Aqui nós estamos dizendo o que nós fazemos, o que nós achamos. O que achamos melhor para os nossos corpos. Exatamente. Então, assim, aqui ninguém está fazendo... sabe? Apologia. Apologia, exatamente. Todo mundo faz o que a consciência manda, né? Exatamente. Mas isso tudo a gente também, lógico, a gente tem uma responsabilidade em falar aqui publicamente, a gente também pesquise, a gente sabe, né, já por estudos também que fizemos, e a recomendação é que seja seguro sempre. Né? Lógico, um relacionamento estável, um relacionamento ao qual as pessoas têm ali um pacto entre si, né? Esse pacto, vamos dizer assim. Essa super intimidade é outra configuração, mas a gente sabe que hoje a gente está vivendo um mundo que a galera está pegando e vão pegar, e beleza, é isso aí, agora esse, depois é aquele, depois é o outro. Então, assim, o seguro realmente é se proteger não somente do HIV, e que no fim das contas, como eu já disse, o HIV ele está super, né, o Brasil é um país referência no tratamento, né, de pessoas soropositivas e toda a prevenção de HIV/AIDS. O Brasil é uma referência, o SUS é uma referência também em relação a isso, mas em relação a vários outros tipos de doença, né, gente? A gente pensa muito sempre no HIV, mas assim, sífilis é tão letal quanto. Né? Se não for bem cuidada, pode ser tão letal quanto. Gonorreia é a mesma coisa. Não é letal, mas é um desconforto absurdo. Né? Enfim, a clamídia também e todas essas outras infecções. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente vive num mundo hoje que a gente está, né? A gente está suscetível a muita coisa que a gente nem imagina.
Então, todos os cuidados, a gente vive num mundo de minimizar impactos. Então, todos os cuidados a gente recomenda. É uma recomendação que a gente está fazendo. Ninguém está aqui falando tem que ser assim ou não tem que ser assim. A base é o que a própria Organização Mundial da Saúde fala, o que o Ministério da Saúde fala, a gente está colocando isso aqui e dentro das nossas perspectivas de vida, né? Então, acho que é isso sim. A gente não está aqui para impor nenhuma regra, de maneira alguma. Mas continua, Mercedes, de que você estava falando? Não, era isso, era só isso mesmo. A gente sempre te interrompe, né? Ah, sempre, eu já tô acostumada, Alexia, eu já tô muito acostumada. Mas então eu vou aproveitar aqui agora esse momento e vou chamar aqui a pergunta do nosso convidado. Hoje nós temos aqui a pergunta de um convidado maravilhoso, o Alan Bruno, do canal H e Viva. Vamos ouvir o que ele tem para perguntar aqui pra gente. Escutem. Hi girls, eu sou o Alan Bruno do canal H e Viva. Há pouco mais de um ano eu comecei a falar sobre HIV abertamente no meu canal não, porque eu criei o canal depois que fui diagnosticado com HIV e aí comecei a falar abertamente sobre esse assunto nas minhas redes sociais, porque eu entendi que a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, já deixei de me relacionar com outra pessoa que me contou ter vivido com HIV, que vive com HIV. E é muito louco a gente ver que exista preconceito dentro da nossa própria comunidade, porque a gente já enfrenta preconceito por ser gay, vocês artistas, drag queens, e eu acho que quem vê de fora imagina que nós, da comunidade LGBTQIA+, num todo, são pessoas super desconstruídas, pessoas super abertas, mas na realidade o cenário é completamente diferente, é um bando de preconceituoso que fica julgando um ao outro o tempo todo. E o pessoal que vive com HIV, infelizmente, ainda sofre muito por todo o histórico do que o HIV e a AIDS foi lá em 1980. Todo o estigma e preconceito se arrastou até hoje. E hoje em dia o HIV não é mais o que era antigamente, mas o preconceito ainda prevalece e é muito forte dentro da nossa própria comunidade. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham sobre isso, se há esperança para acabar com o preconceito e qual seria a solução para as gays no geral, para, enfim, a comunidade LGBTQIA+, se apoiarem de uma maneira efetiva e não julgar uns aos outros como continuam fazendo. Olha, eu não sei se tem esperança não, menino. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas, olha, eu quero saber aqui da minha companheira Alexia, o que você acha a respeito desse assunto, companheira Alexia? Olha, eu sinceramente vejo que a nossa comunidade é preconceituosa em vários setores, né? E, obviamente, com relação ao HIV/AIDS, igualmente preconceituosa, né? Como ele mesmo relatou, a gente já viveu esse tipo de preconceito e essa segregação nos anos 80, como bem disse Lulu, eu também fui uma criança nos anos 80, onde onde foi realmente uma pandemia que alastrou milhares de vidas, que levou muitas pessoas. Eu tive pessoas próximas que morreram na época, e eu me lembro que eu era criança, eu tive um tio que morreu de HIV, e eu me lembro que era muita desinformação, e minha mãe, ele era casado com a minha tia, né, obviamente, e aí a minha mãe me disse, olha, não abrace a sua tia, não abrace sua tia, porque ela pode ter HIV. Isso em 80 e tralalá. Obviamente minha tia não tinha, enfim, seguiu a vida e depois a gente foi sabendo. Mas era uma coisa muito louca, porque a gente achava que assim como quando surgiu o câncer lá atrás também, as pessoas tinham esse mesmo preconceito de não ficar na mesma sala que as outras pessoas, que as pessoas que tinham câncer, porque elas poderiam contrair, enfim. Existe uma desinformação, assim como nós vivemos hoje com relação também ao Covid-19. Eu acredito sempre na informação. Lembrando que o HIV não é uma doença, é como se fosse uma doença congênita hoje em dia, né? A pessoa tem uma vida absolutamente normal. Eu conheço casais sorodiscordantes que vivem muito bem. Eu namoraria uma pessoa HIV positivo tranquilamente, porque eu acho que hoje em dia as coisas não são mais como elas eram antigamente. Mas o HIV, ele é uma doença sim, mas uma doença
social, na verdade, né? O preconceito das pessoas tornou o HIV uma doença social, que segrega mesmo. Se a pessoa tem HIV, por mais que isso seja mais natural possível hoje em dia, e é mesmo, gente, ninguém está livre de contrair, ninguém está livre. As pessoas, elas preferem afastar a pessoa ou deixar num canto separado. Lembrando que é muito mais seguro você se relacionar com uma pessoa HIV positiva, porque justamente ela vai se cuidar, do que com alguém que não tem HIV, sabe? E eu vejo isso pelos meus amigos que são soropositivos e têm vidas absolutamente normais, são felizes e tudo mais, sabe? Eu vejo muito que a gente precisa passar por cima de muitos preconceitos e, infelizmente, o preconceito contra pessoas soropositivas dentro da nossa sociedade, mas também, principalmente dentro do nosso meio, é algo que é muito latente e precisa ser mudado. O que você acha, Vera? Eu concordo muito com tudo que você disse. Eu fui uma criança que nasceu, né, nos anos 80. Então, eu peguei o finalzinho desse turbilhão que foi. E você falou do câncer exatamente como era chamado, né? Câncer gay. Foi capa de várias matérias, né? E respondendo ao Alan, obrigado, Alan. Primeiro, assim, eu acho que o importante a gente fala muito do preconceito, esse fato de você lutar contra o seu próprio preconceito, de se assumir e publicamente no seu canal. Eu assisto todos os vídeos, acho incrível. O primeiro vídeo ele gravou logo quando ele pegou o diagnóstico. Ele quis descobrir, assim com todo mundo, para se desmistificar. Eu acho parabéns, eu acho isso uma atitude muito corajosa, muito bonita, corajosa. muito corajosa. Sim. Exatamente. Vale lembrar por que a gente está falando, que agora, no dia 1º de dezembro, né, foi o Dia Mundial contra o Combate à AIDS, né? E isso foi em 88, que a ONU, né, se uniu, decidiram criar esse dia para que essas informações chegassem nas mídias, em vários lugares, porque antes, como a Lulu e a Alexia que viveram, pode entender, era muito tabu, não se comentava, não podia falar. Eu não sei se eu vejo esperança, porque hoje a gente vive um crescimento muito grande de jovens se tornando soropositivo, né? E tem esse turbilhão de informações a todos os cantos, camisinha sendo dada de graça. A Lulu falou muito bem, a gente tem um sistema incrível que é o SUS, que ele é reconhecido no mundo inteiro como o melhor tratamento para pessoas soropositivas. Hoje você não toma mais 500 remédios. Às vezes um remédio já é o suficiente para te deixar autoimune e você não passar isso para frente. E as pessoas vão fazendo tratamento que é assim, porque assim, a AIDS, né, o HIV, ele acelera outras doenças. Então, se você tem uma probabilidade muito grande de ter câncer, pessoas soropositivas têm uma probabilidade muito maior a ter câncer, porque ele acelera isso. Então, elas estão fazendo tratamentos diretos a cada 3 meses para ver como que está a taxa, tipo, se está alta ou baixa. Então, isso que a Alexia falou faz total sentido, que assim, as pessoas que querem se cuidar, lógico, porque o primeiro passo é a gente querer fazer o teste, querer se informar, porque existe muito medo. Eu tenho medo de fazer, vai que dá positivo e não sei o que. Existe muito medo. E o teste é de graça, o teste é rápido, fica pronto em 30, 40 minutos no dia. Se você recebe que é soropositivo, você vai ser encaminhado para o tratamento, né, onde for melhor, mais perto da sua casa. Mas eu acho que o problema é as pessoas estão parando de se informar. A gente vê como cresceu. A gente teve o pico dos anos 80, foi baixando porque foi tendo medo, né? O pessoal ficou com medo, todo mundo parou. Aí veio esse boom de usar camisinha e agora, nos anos 2000, estamos tendo essa taxa crescendo muito alta na população jovem. Então, às vezes eu tenho medo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muito meu desejo. Eu olho para a estrela e peço. Fala, Alexia. Jovem e idosa também, viu? A comunidade idosa também tem um índice bem alto de contágio. Porque tem os remédios, né? O PrEP, o outro. E acha, meu fulano toma, então não preciso transar com camisinha porque o meu parceiro tá tomando. Mas, gente, a gente não sabe por onde passou aquela piroca, né? Então vamos se cuidar, vamos encapar. Eu não sei muito
eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé, só que eu sou muito Disney. Eu olho e faço um pedido para a estrela. Eu espero que amanhã tenha um dia melhor. Só que a gente vê como os jovens estão, e os idosos, mas mais os jovens de hoje não estão se importando com amanhã. Então é muito preocupante. E o que você acha aí, tá tão séria hoje, toda bonita, a moça da Magalu. O que você acha aí, Magalu? Eu achei que era Liza Minnelli, olha, danada. Ai, Alex, é que você tem referência, né? Já, Vera. Aproveita a promoção da Magalu, ó. Sigamos, então. É o Isa seguinte. Trajano, que é uma das maiores executivas desse país, e incrível, patrocina a gente. Eu queria agradecer a Chorei. participação do Alan, maravilhoso. Tá aí meu direct. Se quiser falar, a gente pode falar. Manda Tá bom? DM. Eu nem agradeci, Alan. Obrigado. Obrigada. Eu acho que a esperança é a última que morre. Tá? Meu nome é Vera Esperança. Vai E todo eu mundo embora e acho- eu fico. Cala a boca. E eu acho que pra mudar, a gente tem que dar uma surra nesses viadinhos. A louca, tô brincando, gente. Tô brincando. Eu Não, quero, gente, dizer, eu quero dizer que essa opinião, ela só reflete a opinião da Delores e não do Bom Dia Drag Queen, tá? da Exatamente. Mercedes Vulcão, que a gente falou hoje, e ela também falou isso. Mas eu acho, como o Alan colocou, vocês colocaram aqui, tem essa questão de que o nosso... eu acho que enquanto a gente, né, como um todo, se entender como comunidade, de fato, né, eu acho que se colocar... É a velha história, a gente vem assim, há mais de 30 programas falando sobre empatia, sobre educação, sobre não sei o quê. Eu acho que eu tenho esperança de que, né, tenha uma renovação aí. Eu nasci em 85, então eu não peguei toda essa né, eu lembro, tipo assim, quando eu consegui assimilar as coisas, eu entendia, quando se falava de AIDS, tinha uma relação com macaco, eu não entendia nada. Lulu vai até verdade. explicar, ó. Lulu já Tinha fez uma cara relação de quem eu vou explicar, calma. tinha relação com macaco, tinha relação, e aí ficou, e tinha essa coisa de que, porque isso é uma doença de homem com homem, tipo assim, é a coisa do homem com homem que tinha isso. Então, essa era a referência que eu tinha sobre. Eu já, enfim, eu já tive chefes, né? Eu tive um chefe que era positivo, e que você vai entendendo que é uma coisa completamente normal. Hoje em dia é isso, é se cuidar, né? A pessoa, ela tem todo o cuidado que ela tem, mas é uma coisa normal. Então, acho que a gente precisa, na verdade, largar a mão de cuidar das coisas da vida dos outros e eu acho que saber entender, se colocar no lugar do outro, sabe assim? Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter caminhar junto de fato, sabe assim? Pegar na mão de todo mundo, né? Eu acho que... Olha, Alan, assim, a esperança que a gente tem é que todo mundo consiga entender para a gente passar isso sozinho, né? E entender que isso, gente, já é normal, né? É normal. E você, Lulu Callas? Tá, vamos lá. Eu vou dividir a minha resposta aqui em vários lugares, porque ela também tem vários compartimentos, né? Então, eu me lembro, eu era criança nos anos 80, mas eu já, né, nasci em 78. E eu me lembro que tipo 85, 86 eram assim as piores notícias que a gente ouvia, né? E aí quando pessoas famosas, né, contraíam o HIV/AIDS, nossa, a imprensa noticiava de uma maneira violenta, de uma maneira agressiva. Tanto para o público quanto, né, para a pessoa que estava sendo noticiada. Né? A imprensa, eu já trabalhei em imprensa, eu digo assim, a imprensa, existe uma questão na imprensa que é transformar o fato em notícia, né? Isso é um dos princípios do jornalismo, né? Então, se o fato às vezes é uma jabuticaba, na manchete você vai ver uma melancia. No desenrolar do texto você vai ver, tá, é uma jabuticaba, tá? Acontece isso também. A gente sabe que muitas vezes a imprensa se aproveita desse sensacionalismo para poder vender mais jornal e hoje nessa configuração o que a gente tem de internet é para mais page views, é para mais likes e etc e tal. Só que assim, né, a gente também tem que levar em consideração
interpretação que está sendo dito dos meios que têm idoneidade, né? Então, assim, não é qualquer meio que a gente pode sair confiando nesses meios que transformam fato em notícia. Mas voltando lá para os anos 80. Então, eu realmente cresci nesse estigma, entrei na adolescência com esse estigma, né? As minhas primeiras experiências sexuais foram absolutamente calcadas nesse medo, né? Tratei isso em terapia também para poder entender e para poder me soltar e para poder... Foi realmente assim, e ainda isso foi potencializado porque um dos meus primos mais queridos, que era um primo meu, assim, que era o único primo que brincava comigo, para vocês terem uma ideia, né? Ele era super querido, ele era bem mais velho que eu, lógico, né? E eu me lembro dele, ele era já um homem feito, mas a gente ia pro parquinho brincar, e ele adorava ir comigo pro parquinho brincar, e ele se divertia mais do que eu, às vezes, assim. E ele morreu por complicações do HIV/AIDS, isso em 1986, né? E isso também corroborou Quantos anos pro ele meu... tinha, Lulu? Ele devia ter uns 30 e poucos na época. Uns 34, 35. E ele era belíssimo, minha gente. Leonardo era um homem belíssimo. E justamente assim, ele pegava todas, né? Ele pegava todas porque era um homem absolutamente lindo, assim. E, né, contraiu o HIV, na época não havia todos os recursos que existem hoje, e ele morreu por complicações, né? Assim, é sempre bom deixar claro que uma pessoa não morre de AIDS, de HIV. Uma pessoa morre por complicações do vírus, né? E ele teve uma pneumonia muito forte e não resistiu a essa pneumonia agravada pelo HIV, né? E isso foi um trauma para a família toda, então eu vivi com esse estigma super, né? E assim, aí vivi com esse estigma, gente, até agora há pouco, não foi até lá, não, até agora há pouco. Foi quando eu assisti o documentário, né, o Carta para Além dos Muros, que a gente viu na matéria de abertura, justamente assim. E foi ali que eu falei, gente, pera, nossa, vamos rever tudo que você sabe sobre. Vamos rever tudo que você sabe sobre. E aí, um pouco antes disso, né, um amigo meu, ele se descobriu soro positivo. E assim, ele mesmo fala, que maravilha que eu me descobri soro positivo. E ele fala isso porque ele diz, né? A minha saúde hoje é 10 vezes melhor do que na época que eu não era. Hoje ele super se cuida, ele é jovem, ele tem 30 e pouquinhos anos. A saúde dele tá assim impecável, ele tá até mais bonito, minha gente, assim, ele se cuida, ele faz uma alimentação incrível, ele dorme incrível, ele faz assim, incrivelmente, ele faz exercícios. Então assim, aí eu assisti Carta para Além dos Muros e eu respondo aqui, eu também teria uma relação com uma pessoa soropositiva tranquilamente hoje, né? E aí agora caindo no que ele diz, que é a questão toda do preconceito da nossa comunidade, né? Da comunidade LGBTQIA, em especial a letra G, né? Que são os gays, né? Lulu, sempre... deixa eu fazer, posso fazer uma pergunta? Você falou que seu primo pegava todas, ele era heterossexual. Ele era heterossexual. Legal falar isso. É bom falar isso, porque ele era isso é nos heterossexual. anos 80. Lá né? nos anos 80. Esse meu tio era bissexual, ele pegava todas, andou, ele estava pegando. Ele se jogava. Não, então assim, falando da nossa comunidade, né, LGBTQIA, e mais uma vez dizendo sobre essa questão, a letra G, né, que a letra G eu falo que de todas as letras é a pior de todas, né, a mais preconceituosa, né, a letra os gays, né. Porque, gente, os gays, eles vivem já com preconceito arraigado, eles já são, desde meninos, nós que somos gays, a gente sabe o preconceito que a gente sofre. A gente vai reproduzir esse modelo depois, óbvio. É óbvio. Né? Se nós não nos desconstruirmos, se nós realmente não entendermos a fundo o que é tudo isso, a gente vai reproduzir os preconceitos, simples assim. Né? E a gente sabe que muitos gays, por terem traumas profundos do preconceito que sofreram na sua infância, na sua adolescência e juventude, eles reproduzem isso depois durante toda a vida. Né? Então, assim, hoje é muito importante a gente ter a informação e reconhecer a importância, né, do próprio livro Carta para Além dos Muros e o próprio documentário, né, que é assim um divisor de águas dentro desse assunto, né? De fato, né, assim, é a gente
é a gente se desconstruir. Uma pessoa, e mais uma vez voltando à história da saúde, da nossa saúde pública, do SUS, o tratamento oferecido às pessoas soropositivas é um tratamento espetacular. Eu também tive um outro amigo que também se descobriu soropositivo, eu fui com ele lá fazer o teste, eu apoiei ele de todas as maneiras também para vencer o meu medo. E eu fui com ele lá e ficamos esperando, e no dia que ele recebeu o resultado, eu estava junto, eu estava com ele na hora que ele estava com a médica, sabe? Procurei dar todo o apoio para ele e ele levou isso de uma maneira incrível e hoje ele está super saudável, está maravilhoso, está super bem, né? Então é isso, gente. É exatamente, é como uma doença congênita, como você disse, Alexia. É Dudu, como uma diabetes, é como uma pressão alta, não é a você mesma acha que coisa. você acha que a nossa geração em específico, eu digo que nós somos eu sou de 79, Lulu é de 78, fomos crianças dos anos 80, vimos isso, e acho que quando a gente é criança, parece que a coisa tem mais poder. Você acredita que a nossa geração tem tem isso muito mais latente, esse medo, você também sente isso quando você conversa com seus amigos? Sinto e tenho certeza. Eu vejo as gerações hoje de 20 anos, de 30 anos, são muito mais desconstruídas do que a geração de 40. A geração de 40 está ali, sabe, negando, muitas vezes negando até o fato de ser gay. Oi! Sabe, muitos quarentões estão ali performando uma heterossexualidade que não é deles também. Mas eu acho então, também... a nossa geração é muito traumatizada. Mas eu acho também que tem uma questão que, até pegando o gancho que vocês estão falando, a gente passou por um processo de propaganda em relação à prevenção do HIV. A gente passou por um processo muito maior do que a geração atual, por exemplo, está passando, e do que as gerações anteriores a nós passaram também. Eu lembro de receber cartilha na escola com folhetinho para usar camisinha e as doenças que causam. Eu lembro de receber isso. Sim, eu tive na escola, eu tive na oitava série. Eu lembro que tiveram 2 pessoas que foram lá e foi uma semana de aula de educação sexual, tipo, falando sobre, explicando camisinha, explicando DST, explicando tudo. E então eu acho que isso influencia muito, assim. E, infelizmente também... importância da educação sexual nas escolas. Exatamente. Né? Hashtag importância da educação sexual nas escolas. Completamente importante. E acho que isso também acaba entrando na agenda, né, desses governos aí que estão retrocedendo nesse tipo de assunto, né? Como se fosse... enfim, e até mesmo, por exemplo, outra coisa que eu queria falar é sobre o estigma dessa relação entre ser gay e ter HIV, né? Porque é um link que aconteceu ali nos anos 80 que eu acredito que até hoje esse link ainda não se desfez completamente. Não. Já aconteceu de eu ouvir, assim, pelo fato de eu ser uma bicha magra, e às vezes o fato de eu perder, sei lá, eu perco 1, 2 quilos, isso já aparenta muito. Já aparenta muito se eu perco 1, 2 quilos. Já aconteceu de pessoas virem falar pra mim, assim, do tipo... Ai, mas você tá muito magro. Você já fez exame? Você não sabe se você tá com HIV, não? Que absurdo! Porque... eu já passei por isso também. E eu me pergunto... se algum heterossexual que, por acaso, perdeu peso... Se alguém pergunta isso pro heterossexual, né? Ninguém pergunta. Então, ele tá fazendo regime. Tá fazendo regime, né? Ele quis emagrecer. E outra coisa que eu quero dizer também, que aí, pegando no gancho do que a Lulu disse, esse lance do gay crescer traumatizado e além de todos os preconceitos que a gente passa, e aí passar por todo esse estigma do HIV e tudo mais, tem um comportamento que eu noto em alguns... Tá desinteressante, Delores? Tá bocejando? A sua voz me dá sono. Então você pode fechar sua câmera e ir embora. Eu tava só vendo ela olhar. Continuando sem a Delores, então. Traz ela, tadinha. Não, agora ela vai ficar lá fora. Gente, momentos tensos nesse Roda Viva.
Aliás, eles não estão brigando. Enfim, voltando ao assunto. Gente, eu tô falando, tá, você tá com sono? A gente tá falando de empatia no programa de hoje. Olha aí, povo brasileiro, como que funciona. É, tá muito Tá boa. vendo? Ela nem se colocou no meu lugar dizendo que eu tô cansadinha. E ela nem se colocou no meu lugar de ver alguém bocejando enquanto fala. Ai, gente, continua. Não. Adoro Mas o que eu esse ia programa. dizer é que É o que comportamento... A Delores chegou muito cedo para gravar o programa hoje, entendeu? A Delores sempre é a primeira a chegar. Ela acorda às Ela que 3 da passou o manhã. café. Eu tô desde Pra as sair 9. 5. Desde as 9. Sentada num sofá, no montada pra camarim. começar. A Delores é o Jornal da Manhã. A Delores, ela tá no Jornal da Manhã, né, gente? É a primeira a chegar. gente. Todo mundo. Bom, mas enfim... Mas diga, Mercedes. Aí, um comportamento que eu até percebo, que eu já reparei, que eu já de conversar com alguns gays, assim, né? Tem alguns gays que quando estão nessa fase meio de aceitação, que às vezes tem questões com a família, que às vezes não tá completamente bem aceito, que tá tudo muito confuso, que já sabe que é gay, mas ainda tá se culpando por conta de religião, etc e tal. Às vezes eu vejo alguns gays desses entrar numas de autodestruição mesmo, e entrar numa roleta russa, de sair numa de não usar camisinha, de não usar nada, de sair fazendo tudo com todo mundo. E assim, meio que quase conscientemente mesmo, assim, de autodestruição. Chemical sex também, E drogas né? também, né? Tem muita Também. gente chemical sex, Eu Que é lembro que é uma realidade dentro do nosso meio. Que inclusive o Bruno Mercedes. Branquinho fez aí uma matéria falando sobre isso, né, na Carta Capital. Depois procurem o link lá para assistir, Por sinal, para ler. Mercedes, isso que você fala me lembra muito quando eu mudei para São Paulo. Talvez a Alexa possa lembrar. Na época de Hot, existia um boato de um menino que levava as pessoas para casa, transava com ela, convencia de fazer sem camisinha, aí a pessoa dormia, o menino ia embora. Quando a pessoa acordava, tinha uma carta com uma rosa falando assim: agora você pertence ao mesmo, tipo, alguma coisa assim, Eu bem-vindo ao meu lembro clube. disso. Você lembra Mas eu dessa acho que história? lembro, mas eu acho que isso é Lenda urbana? Lenda urbana. Bom, Tá, não eu sei, tenho mas- medo desse filme, então... Lendo urbano ou não, eu acho que existem pessoas que fazem isso de Existe. propósito Exatamente. Existem. Tem isso também, né? Eu acho que assim, quando a gente fala da empatia das pessoas que tem que entender, se colocar no lugar e entender todo esse processo. Ah, que linda, olha que atriz que ela é. Eu fiz com vontade. Que fofinho. Pra quem tá escutando no podcast, Mercedes imitou um bocejo para irritar Delores. Mas quando eu fiz com vontade, que a voz dela tava dando sono mesmo. Que é o seguinte, que essas pessoas também que têm o HIV, que elas sejam também justas com quem elas estão se relacionando, sabe assim? Ao ponto de também falar o que, sabe assim, explicar a situação, né? E não fazer, por mais que vai usar a camisinha ou não, eu acho que o parceiro ele precisa estar com quem ele vai, ele precisa saber o que tá rolando, sabe? Não dá pra... Porque tem isso mesmo, tem essas pessoas que vão, faz e é isso, é surpresa. Não, Vocês que têm, né, como eu falei desde o início, eu sou casado há 8 anos, não que isso impeça, a louca, mas vocês que têm relação com outros homens, a Vera também tá casada. Mercedes, você, Lulu, Alex, enfim, até a Vera. Eu recente. nem conto, porque, filha, eu nem mas lembro mais. vocês com relacionamento com outras pessoas, vocês na hora de fazer sexo com uma outra pessoa, já rolou da pessoa querer fazer sem a camisinha e você falou, não. Já, e eu sou extremamente grossa. Tipo, já aconteceu de, tipo assim, da pessoa... eu vou contar aqui. Eu corto o pau dele! Era uma situação em que tinha, inclusive, mais de uma pessoa. E aí... Você faz com mais de um? Ai, menina, foi uma vez, uma experiência, assim. Apenas uma experiência. Apenas uma experiência Era na pro vida. era pro TCC dela. Era pro TCC. E aí tava lá, interagindo com um, aí aquela coisa assim, né? Aí chegou o outro ali, o outro veio, já veio querendo forçar, botar assim, ó. Eu parei o que eu estava fazendo Sem plano na hora. de voo. Eu parei, só virei pra trás e eu falei, você tá bem louco? Falei, você tá bem louco?
Você não, Eu a gente, cena. a gente, como assim? Eu visualizo Tipo, também. eu falei, você tá bem louco? Pega uma camisinha agora. Aí ele, É quase assim. tá, não sei Eu o não quê. tô acreditando que você tá bocejando na hora que eu tô falando. É isso, né? É tipo sou dessa- isso. Eu sou fofa. Mas uma vez aconteceu, eu tava com um cara e, tipo, ele já tinha transado uma vez, e aí ficamos ali de namorinho, ai, gostosinho, ai, bebê, ai. E aí começou de novo começou a esquentar. Ele já tinha gozado, lembrando, tudo bem. Tem como direi, tem alguns pênis que são sentimentais, entende? Que são chorõezinhos, que começam a lacrimejar, se emocionam na hora, né? E aí o dele era assim. Aí ele foi colocar a camiseta e colocou errado. E depois ele simplesmente virou. Falei, querido, não, pode trocar essa camisinha. Como que ele Pega me na coloca primeira gaveta, errado? pega a outra roupa. Pegar outra Como ele me roupinha, coloca esse bebê. errado se você só tem um sentido pra ir, não tem como ir Ele outro? virou, ele tava Mas, tão às vezes- louco, ele me viu, né? mas, Ele às me vezes, viu, na ele tava pressa, comigo, se- aí ele falou, eu quero se pegar gira. de novo essa ruiva gostosa. Eu costumo fazer assim, eu desenrolo tudo, assopro, e aí coloco de uma vez só. Eu sofro, porque toda hora que eu vou transar de camisinha, eu tenho que ir na costureira pra gente fazer a barra. Porque sobra tecido. E aí tem que falar assim, dobra aí e faz a barra. Ai, que dó. Mas O sapato é 46, mas tem que fazer a barra, né? exatamente. Eu tô zoando. No meu eu acho que caso, eu, capricorniana louca que sou, eu quase faço um contrato antes, né, gente? Eu já Menina, gente, quase a um pessoa entrou na contrato casa. antes. Eu acho que a partir do momento que a pessoa entrar na casa da Lulu, ela vai sanitizar a pessoa. Aí tem a fumaça da dengue que ela passa na pessoa. Aí a pessoa sai, aí ela passa uma bucha. Ozônio, Não, por gente, causa do Covid, louca. Tem muitos lugares que estão passando, né? É que comigo, eu vou falar aqui em rede nacional. É que assim, pra me levar pra cama, meu bem, o cara precisa ter uma lábia boa, porque eu não sou daquelas que vai fácil, não. Para de ser uma lábia difícil. boa. Oi, tudo bom? Eu já tô indo, tá? Que fique bem Ah, claro. é. Tem que ter uma lábia Alexia, boa. Tô parecido com o time da Alexia. Alexa, Eu o boy também, às vezes não. confunde ela com outra, ela já pegou o boy. Isso porque Eu ela já tinha peguei, confundido a drag. foi. Eu só não pego boy de amiga, Não, tá, Lulu? Pode ficar tranquila. Não. Se Isso marcar, eu pego. também não. Se marcar na Isso minha, eu também pego. não. Bom Viu, saber. Fran? E aí... Não, o que acontece? Eu sempre dei muita sorte, assim, porque até porque os caras que eu já me relacionei, todos também são super incríveis, uma cabeça super aberta, uns caras também muito preocupados com tudo isso, uma consciência incrível, né? Eu tenho uma frase que eu levo pra mim, que é assim: ouro atrai ouro e lata atrai lata, né, criança? Então, assim, eu procuro sempre colocar as coisas, né? Não tô querendo ofender ninguém. Olha, sentiu, né? Você sentiu, né, Alexia? Não, eu não quis dizer isso. Mas assim, cara, eu tipo... Tá tudo bem. Eu sou uma pessoa seletiva. Não é qualquer um que me leva pra cama. E assim, quando me leva, eu já... Então, falo, querido, comigo a coisa funciona dessa forma. Tem que ser sexo seguro, tem que ser, sabe? Eu já coloco quase um contrato antes. A Lulu vai Que até é de isso? capacete pra cama. Pra ser tão seguro, ela vai com capacete. Mas aí, o que acontece? Mas, Olga, peraí, calma que deixa eu falar, cara, senão o povo vai achar que eu sou uma samambaia... Não é nem uma samambaia seca, eu sou uma Parem de samambaia interromper a Lulu. artificial, né? Não, a Lulu é uma trepadeira. Parem de me interromper. Aí, o que acontece? Eu tô nervosa hoje. E aí, o que acontece, cara? Estando dentro da zona segura, meu bem, aí eu faço o diabo, criança. Aí o céu é o limite, entendeu? Porque é isso, eu prefiro esquentar a cabeça antes, deixar tudo alinhado, tudo certo, e na hora H, criança, fazer acontecer e botar fogo no rolê, entendeu? A Lulu fica E parecendo o pelo da casa própria. Todas as pessoas que já fui elogiada todas as vezes. Sem Bom, exceção. gente, então quem quiser ir assinar um contrato com Lulu Callas, é só entrar em contato por inbox com ela. Fica Lulu 14 dias de quarentena e liga pra Lulu. Aí você pode ir pra casa dela. Exatamente. E Mas, teste de Mercedes, Covid é importantíssimo lembrar aqui, eu acho que por último, se você, por acaso, passou por uma exposição, algum momento
ai meu Deus, não pensei nisso antes, como a gente está dizendo aqui, como a Lu está relatando aqui, não tem problema. Até acho que 72 horas, depois acho que até 72 horas, existe também o PEP. Eu confundo o PEP. O PEP é antes. O PEP depois, né? Que é pós-exposição. Você toma o remedinho durante acho que 28 dias e, claro, tem as complicações e tal, e depois você volta a fazer o teste. Mas várias unidades de saúde tem, é gratuito, tá? Não precisa ficar nervosa, mas fez, ai meu Deus, já aconteceu comigo, a camisinha estourou, ai meu Deus, engravidei, ai vou lá, fiz o exame, tomei 28 dias, depois refiz, tá tudo certo, não. Façam, gente, o importante é façam o exame. Mas lembrando sempre que o melhor remédio é a prevenção, então sempre apostem na prevenção. E é importante ressaltar também que o SUS dá o autoteste gratuitamente. Aquele testezinho que você pica na mãozinha, pega o sangue, coloca o autoteste totalmente gratuito. Quem mora no centro aqui, ali na Luz, como que chama aquele espaço? Uma coisa assim. É na Alameda Cleveland. É ali perto de uma estação, esqueci o nome da estação. Aqui também, perto da igreja de Santo Antônio, aqui perto da prefeitura, tem também um centro onde você vai para fazer exame. E tem na Líbero Badaró, né? Na Líbero Badaró, a gente pode deixar na descrição os links. Vai ter na descrição. Isso. E aqui em São Paulo, mas se você por acaso não está em São Paulo, uma unidade de saúde na sua cidade vai poder te informar melhor. Procura no Google. Você Google para botar no Xvideo, então Google para se cuidar. O importante é você se cuidar, e se você tem, o importante é você continuar se cuidando, e as pessoas que não têm, convivem, entender, gente, que graças a Deus a gente tem um brasileiro aí que está sendo pioneiro nos exames para cura. A gente já tem 2 pacientes que estão extremamente curados do HIV aqui no Brasil, e é daqui de São Paulo, é brasileiro, e isso foi durante essa pandemia. Então a gente tem que ter muito orgulho dos nossos profissionais de saúde desse país, tá? Exatamente, Vera, falou bonito. Então vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao Alan. Alan, muito obrigada pela presença, por ter mandado esse vídeo lindo. E ó, tá solteiro, Alan? Alan, vamos romper esse estigma aqui com a gente. Comigo, Alan, vem romper esse estigma com a gente. Venha. É isso, gente. Então, um beijo. E para você que tá gostando aí do nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente também tá em formato podcast no Spotify, enfim, nas plataformas de streaming através do selo NinjaCast. Então você pode assistir a gente, você pode escutar a gente. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Beijo! Diferente do vírus, vamos compartilhar esse vídeo, gente. Exatamente. Por favor. Agora pode. Falando em camisinha, tá frio aí na Berrine, Mercedes? Ai, deixa eu ver pra se tá... Não tá tanto porque não tá muito... que desligaram o ar-condicionado do estúdio. Até de ele tá liso, ele não tá... Sol, né? Não tá aceso o farol, então não tá tão frio, não. É lindo nascer do sol aí na Berrine, né? Gostou, muito menina, gostou. Abriu a janela, é um cheiro. Flor aqui. Bairro de rico é sempre assim, né? Sempre lindo tem na janela. Abriu a janela, vem um cheiro desse rio aí. Rio Pinheiros, menina. É babado. É verdade. É verdade. É verdade, Emílio. Então é isso. Eu sei que eu já tô redigindo o contrato pro Alan aqui, já vou mandar pra ele por e-mail. Muito rápida. Não dá nem chance pra gente se jogar. Alan, para de graça, hein? Depois a gente quer lata, Mercedes.